Logo no começo dos tempos, não existia areia, gramas ou ondas. Não existia terra, sol, lua ou estrelas. Existia Niflheim, um deserto de névoa congelado, e Muspelheim, uma região de chamas violentas. E entre a neve e o fogo havia um profundo desfiladeiro, Ginnungagap. Durante tempos intermináveis, os tições de Muspelheim e os cristais de Niflheim rolaram pelo abismo do poço sombrio. Devido ao fato de ficarem rolando lado a lado, e cada vez mais rápido, o fogo conseguiu plantar uma faísca de vida dentro do gelo. Uma criatura enorme nasceu rosnando em Ginnungagap. Era o gigante do gelo, Ymir, o primeiro da raça dos devoradores. Ao lado dele apareceu mugindo uma vaca de gelo sem chifres. Juntos, o devorador e a vaca de gelo, eles viviam na margem de Ginnungagap. Não faltava comida para o devorador. 4 rios de neves brancas e espumantes como leite fluíam do imenso úbere da vaca de gelo. E Ymir bebia, e foi crescendo até ficar alto, gigante. A vaca de gelo encontrou fartura de alimento lambendo a margem salgada de Ginnungagap. Por muito tempo existiram só a vaca de gelo e Ymir. Foi então que Ymir caiu em um longo sono. E enquanto ele dormia, um casal de devoradores nasceu do calor de sua axila. E um duende com 6 cabeças brotou de seus pés. Estas criaturas monstruosas cresceram rapidamente e tiveram seus próprios filhos. Todos eram grandes e brutos. E Ymir era o mais selvagem de todos. A vaca de gelo também gerou vida. Depois de muito esforço, sua língua ficou quente, pois ela precisava lamber muito para produzir alimento para Ymir, o gigante, e sua ninhada. Então, sob a língua quente, surgiu uma cabeça cheia de cabelos na margem do mar salgado. E quando ela continuou lambendo, apareceu uma face. A vaca continuou lambendo. Os ombros e o peito vieram para fora. E depois, as pernas. E no final, surgiu uma nova criatura. Ele era ereto e muito bonito. Não era feio como os devoradores e duendes. Ele tinha um filho que era ainda mais bonito. E o filho escolheu para a esposa uma linda donzela devoradora. Pois acontecia, às vezes, de um horroroso gigante ter uma filha adorável. Ela teve 3 filhos, tão formosos que deles se espalhava um brilho que iluminava a escuridão. Eles foram os primeiros grandes deuses a existir. Seus nomes eram Odin, Oenir, Lodur. Espírito, vontade e calor.
Eles eram muito altivos, sagrados e tinham o poder de criar o mundo. Mas, antes que os 3 deuses começassem a criar este mundo, eles tinham que se livrar de Ymir, o gigante, aquele gigante do gelo. Ele sempre havia sido muito selvagem, mas agora na velhice o tornara pior. Assim, os 3 jovens deuses, Aesir, entraram em confronto contra o velho devorador Ymir. Eles mataram Ymir e empurraram seu corpo bruto no vale de Ginnungagap. Fluía tanta salmoura das suas feridas que encheu o desfiladeiro e ultrapassou a margem. A vaca e a descendência de Ymir afundaram, exceto 2. Um devorador muito forte e a sua companheira. Então, eles escalaram o campo de gelo e foram viver em uma praia longínqua. Essa praia era formada pela salmoura de Ymir. Os Aesir não os perseguiram. Então, por isso, Jotunheim, selvagem abrigo de gelo, ficou povoado por suas crias. Jotunheim, estes bravios devoradores e duendes, eles odiavam aos Aesir por tudo o que eles haviam feito à sua família. Então, eles observavam aqueles belos deuses construindo um mundo novo e sentiam tanta raiva lá em Jotunheim. Tiraram o corpo de Ymir do mar, os 3 deuses, né? E dele, da carne de Ymir, foi feita a terra, o solo. Os seus ossos se transformaram nas montanhas e os seus dentes, os seixos e as rochas. Enterraram o desolado Niflheim no fundo da terra, onde a sua névoa congelada não pudesse mais esfriar a terra. Sobre a terra e o mar, colocaram o crânio de Ymir como a cúpula do céu, para que as faíscas de Muspelheim não incendiassem o mundo. Prenderam algumas faíscas de Muspelheim na cúpula do céu e criaram o sol, a lua e as estrelas. Mesmo assim, não havia noite nem dia, pois ainda o sol e a lua não se moviam, estavam fixos em seus lugares. Então Odin, Hoenir e Lodur criaram 2 grupos de cavalos atrelados a 2 carruagens. Colocaram o sol em uma e a lua na outra e mandaram que os cavalos trotassem no céu. Primeiro veio a lua e os crinas dos cavalos eram cobertas de geada e os cristais de gelo espalhavam a luz prateada por toda Midgard. E depois veio o sol. E ele era brilhante, banhava a terra com uma luz dourada e tão quente que os Aesir tiveram que atrelar folhas nos flancos dos cavalos para que não os queimassem. Mas os devoradores e os duendes eram criaturas da escuridão e odiavam os Aesir, já que podiam mudar de forma quando quisessem. 2 deles, disfarçados de lobos, foram até a abóboda celeste. Correram atrás do sol e da lua e tentavam pegá-los e devorá-los. E os cavalos corriam mais que podiam. E correram por todo o céu, sempre com os lobos em seu calcanhar. Nunca ousaram parar e continuaram. E foi assim
que surgiu o meio-dia, o crepúsculo e a escuridão e a alvorada na terra. Relacionado aos Aesir, existiam outros deuses, os Vanir. Eles moravam em um mundo distante, Vanaheim. Eles controlavam as chuvas, os ventos, fortes ou suaves. Mandavam doces temporais para a terra, com as chuvas e os raios quentes do sol sobre os ossos cinzentos de Ymir. Os fios de sua barba germinaram como grama verde, espalhando-se por todos os vales e ravinas. Seu cabelo transformou-se numa floresta muito fechada, coberta totalmente de folhas, freixos e carvalhos abriam suas folhas. Pinheiros, os pinheiros cresciam de forma densa e toda a terra ela ficou bonita, bela, fresca, verde. Então agora os Aesir poderiam começar a povoá-la. Sim, vamos povoar esta terra, vamos. Em primeiro lugar, eles fizeram os elfos da luz. Criaturas muito brilhantes, como raios de sol, e leves como nuvens. Eram gentis, bons. Suas asas eram muito finas, pareciam teias de aranha. E o seu lar não era na terra, e sim suspenso no ar, como se fosse num mundo luminoso. Tudo isso que os Aesir ao tempo todo criavam. Criaram vermes que cavavam no fundo da terra, nas veias de minério de Mimir. Os Aesir os transformaram em gnomos. Deram a eles ferramentas para que encontrassem metais preciosos. E imediatamente começou a ecoar nas cavernas o som de martelos e buris. Os gnomos eram amigáveis. Não eram. Não. Eram homens pequenos, amuados e muito traiçoeiros. Eles mancavam de uma perna, falavam com vozes agudas. Seus rostos eram pálidos como cogumelos. Também viviam dentro da terra. O sol nunca brilhou sobre os rostos deles. Mas eles eram bons mineiros e ferreiros, sim, e mantinham os Aesir bem providos assim de ouro, de ferro, de prata. Então, os Aesir fizeram duendes e espíritos para habitar a terra e o mar e cuidar de cada colina, cada montanha, cada bosque, cada lago, cachoeiras. E por fim, fizeram os peixes. E os peixes davam cambalhotas no mar, pássaros que voavam e planeavam no céu. E animais que corriam e espreitavam pelos campos e florestas. Os Aesir olharam ao redor, ficaram felizes com seu trabalho. Animais para caçar, peixes para pescar. Mas a única coisa que eles não tinham era alguém que pudesse adorá-los. Então, vamos criar o homem. Mas como deveria ser a forma do homem? Como? Os 3 jovens Aesir certa vez andavam pela praia e os seus olhos caíram sobre 2 pequenas árvores, um freixo e um amieiro. Lado a lado elas estavam.
E foi nestas duas árvores que eles viram o modelo dos humanos que queriam, eretos como os deuses e firmes como a madeira. Mas um freixo e um amieiro eram apenas árvores, não possuíam alma, não podiam pensar, não podiam mover-se, e a seiva que fluía do seu tronco era fria. Assim, os três deuses sopraram vida nas árvores. Odin deu alma, o Enir a vontade para pensar e mover, e Lodur deu o sentimento e o sangue quente e vermelho. Lentamente, o freixo e o amieiro transformaram-se em um homem e uma mulher. Mas um homem nu e sem nome não é muito diferente de uma árvore, não é muito diferente de um animal. E os Aesir queriam que os seres humanos fossem o maior de suas criações. Desta forma, lhe deram nomes e os seus próprios mantos até que pudessem aprender a confeccionar as suas próprias roupas. O homem foi chamado de Aski e a mulher Embla, de acordo com as árvores a partir das quais foram criados o freixo e o amieiro. Como presente de nascimento, lhe foi dada toda a terra para morar. Para protegê-los dos ataques dos selvagens devoradores de Jotunheim, uma cerca foi feita da sobrancelha de Ymir e colocada ao redor de toda a terra. Depois, os três deuses fizeram uma casa para eles mesmos, no cume da mais alta montanha para morarem. E de lá, eles viviam e também deixaram um majestoso arco-íris entre a terra e Asgard, o lar dos deuses. De Asgard, eles cuidavam de Aski e Embla e de todos os seus filhos. Mas os primeiros descendentes de Aski e Embla não eram bonitos. Sua pele era grossa, como a casca de uma árvore, e suas articulações retorcidas. Comiam plantas selvagens, caçavam animais com clavas e se envolviam em pele de animais para se protegerem do frio. Moravam em cabanas, não tinham bons modos e seus olhos eram tristes e entorpecidos. Seus netos eram melhores em todos os aspectos. Cultivavam o solo, moravam em casas, navegavam nos mares, comiam pães assados e vestiam roupas simétricas. Seus ombros eram amplos, suas bochechas rosadas e os seus olhos eram vivos. Seus bisnetos eram ainda melhores, belos e serenos, sentavam-se em seus momentos de lazer, em seus grandes castelos e vestiam agradáveis roupas brancas de lã. Comiam assados em pratos de prata, bebericavam doces licores em cálices de cristal, chifres de bebida enfeitados. Tinham bons modos, pois Odin os ensinou a comportar-se bem. Disfarçado de um velho sábio peregrino, Odin frequentemente andava entre os humanos. Um grande chapéu de abas largas cobria o seu rosto, um manto azul escuro feito de estrelas brilhantes escondia o seu imenso peito. Ele andava pela terra, testando a hospitalidade das pessoas, pois ela era muito importante para homens que viviam muito longe, em terras distantes de difícil acesso. Quando ele era bem recepcionado em salas ou cabanas, sentava-se em frente à fogueira e falava às pessoas. Os amigos de seus amigos devem ser seus amigos.
Os inimigos de seus amigos devem ser seus inimigos. Limpe o caminho que leva à casa de seus amigos. E não deixe que nele cresça ervas daninhas. Mantenha sempre a sua porta aberta para um viajante cansado. Um homem que vem à sua casa com os joelhos tremendo, precisa de um lugar perto do fogo, umas roupas secas e uma comida quente. Sempre coma um pouco antes de ir a um banquete. Um homem faminto não é um bom orador. Quem fica acordado durante a noite preocupando-se não é um sábio. Quando amanhã vier, ele estará muito cansado para pensar e o problema estará maior. E por último, os homens morrem, o rebanho morre, você mesmo morrerá um dia. Existe apenas uma coisa que não morrerá: o nome, bom ou mau, que você tiver feito para si mesmo. Era assim que o deus Odin sentava em beira do fogo e falava. As pessoas ouviam, e quando ele desaparecia, elas sabiam, haviam ouvido a voz do elevado e guardavam as suas palavras sagradas.